E aí, meus irmãos de código, vamos seguir aqui com o nosso curso de JavaScript. A gente está evoluindo cada vez mais e hoje chegamos à nossa oitava aula só sobre array. Hoje a gente vai entender o que a gente pode fazer quando a gente precisa armazenar dados mais complexos. Como, por exemplo, no exemplo que a gente vai fazer aqui em aula hoje, que é a questão de habilidades de personagens de um jogo, ou a gente fazer um inventário para organizar dados desses jogos, tá? Então, hoje a gente vai explorar aqui arrays bidimensionais e multidimensionais, que é o tema da aula de hoje. A gente vai aprender como que a gente faz para acessar esses dados e o mais importante é entender como que a gente pode estar aplicando isso no mundo real. Então, a gente vai ver aqui no exemplo de games, mas aí vocês abstraem conhecimento para outros tipos de aplicação. Vamos começar aqui criando mais um arquivo. Vamos lá. Imagina que a gente está desenvolvendo um RPG aqui. E aí a gente precisa armazenar as habilidades de dois personagens. A gente poderia fazer do jeito que seria não o melhor jeito. Vamos chamar aqui, ó, skills, hero 1. Vamos passar aqui um array. E aí vamos colocar que os poderes dele é espada flamejante, escudo de esmeralda, fúria do dragão. Beleza. Temos aí nosso herói número 1. E poderíamos ter o nosso número 2. E aí a gente troca aqui. A gente pode colocar que ele tem a magia arcana. Ele aqui tem invocação sombria. E por último, explosão de gelo. Já que o outro tem o de fogo, né? Beleza. A gente criou aí duas variáveis, uma para cada personagem. E a gente foi e armazenou as habilidades de cada um deles, tá? Mas isso ia ficar inviável. Vamos imaginar que a gente tivesse 20 personagens no jogo, por exemplo, com múltiplas habilidades. A gente ia ter que criar 20 arrays para isso. Mas a gente pode estar criando arrays bi ou multidimensionais e armazenar tudo em uma mesma variável, tá? Como a gente fez aqui dois exemplos, vamos manter eles aí em tela e aí vamos ver como é que a gente poderia fazer essa esquematização aqui de dois personagens em um array bidimensional. Para isso, a gente pode criar aqui, ó, let skills de habilidades. E aí a gente pode fazer o quê? A gente pode, dentro desse único array, criar dois arrays. Então a gente pode copiar aqui nosso primeiro personagem e o nosso segundo personagem e jogar aqui dentro. Agora a gente tem um array bidimensional. O que ele permite para a gente agora? Agora que a gente já tem essa estrutura aí organizada, a gente pode acessar as habilidades de cada personagem, tanto separadamente quanto listar essas habilidades. A gente pode acessar valores específicos de um personagem. Para isso, a gente só precisa passar dois índices. Um índice do qual a gente está referenciando o personagem que a gente quer, e a gente entra dentro do índice do array, e o segundo índice é um índice específico ao array que a gente entrou dentro dele com o primeiro índice. Falando assim, parece um pouco complicado, né? A gente consegue estar acessando tanto o índice, lembrando que isso daqui seria o índice 0, né? E isso aqui o índice 1. E dentro do índice 0, eu tenho o índice 0, 1 e 2, já que o array começa a contar do zero. Uma vez que a gente tem esse tipo de array bidimensional, a gente pode, além de ter deixado bem mais estruturado, a gente não precisou de duas variáveis, além dele estar bem melhor estruturado, a gente agora tem a capacidade, por causa dessa estrutura que a gente criou, de acessar as habilidades de cada personagem separadamente e também acessar valores específicos de cada personagem ali, cada herói do nosso jogo, tá? Então, para a gente poder pegar uma habilidade específica de um personagem, basta a gente passar dois índices para o nosso skills. Falando assim, talvez não fique tão claro, mas vamos fazer aqui, ó, console log, a gente passa aqui skills. Se eu passar 0, a gente está pegando esse primeiro array. Se eu passar, como a gente está trabalhando com array bidimensional, por exemplo, 2,
a gente vai estar pegando o nosso herói número 1012, Fúria do Dragão. Se a gente salvar aqui, ele só deu uma indentada melhor, tá? E a gente vier aqui e rodar, a gente pegou ali o Fúria do Dragão, como eu havia falado com vocês. Da mesma maneira, se a gente quiser pegar um dado do nosso segundo personagem, a gente pode passar aqui 1 e passar aqui 0. Então a gente pegaria o Magia Arcana. Se a gente vier aqui e rodar novamente, eu não salvei, perdão. Agora sim, a gente pegou aqui Magia Arcana. Então é assim que a gente consegue trabalhar com arrays bidimensionais. Isso é bem interessante. A gente pode também, ainda dentro desse tema dos arrays bidimensionais, a gente pode exibir todas as habilidades dos personagens dinamicamente fazendo um laço. Vamos fazer aqui na prática que vai ficar mais fácil de estar explicando para vocês. Ó. A gente pode criar uma função e chamar ela de Show Skills. E a gente pode passar um list como prop, porque a gente quer estar fazendo a lista dessas habilidades. Se a gente fizer um laço fora aqui, ó, passa aqui um let hero, que é os nossos heróis ali, igual a 0. E aí, como todo, a gente já fez várias vezes laço for aqui no curso, então vocês já devem estar craque. A gente pega o tamanho, que é o nosso ponto length, a gente pega o nosso hero e identa mais um, ou seja, a gente vai e percorre o próximo. Uma vez que a gente tem isso daí armado, a gente pode estar implementando aqui ó, um console.log. Lembrando que a gente está usando aqui né, a crase para poder conseguir manipular JavaScript. E a gente pode passar aqui hero mais um. Pode passar aqui dois pontos. Tá reclamando ali porque eu esqueci de passar o hero aqui, tá? Era só por causa disso. Agora a gente passa um outro for aqui dentro. Pode passar um element of. A gente pega a nossa lista e a gente passa o nosso array de heroes. Escrevi errado. E aqui a gente pode dar um console log também. Pegar os nossos elementos. Uma vez que a gente fez isso, a gente pode pegar aqui a nossa função e passar para ela as nossas habilidades dos nossos heróis. Com isso construído, só dar um clear aqui. Quebrou. Ah, tá aqui, ó, console.log. Faltou o ponto .log. Vamos vir aqui rodar de novo. Agora sim, a gente tem aqui, ó, habilidades do herói 1, né? Já que a gente colocou aqui herói, pegando o número dele, e aí a gente identa para depois ter o herói 2, tá? Então a gente passou a mais um, porque senão seria herói 0 e depois herói 1. Então a gente pode até fazer o teste aqui para ficar claro para vocês, ó. Tá vendo? Herói 0 e herói 1. Só que o array a gente conta do 0, mas no dia a dia a gente não conta do 0. Então, aquele 1 ali é para isso, tá? Então aqui, ó, habilidades do herói 1, ele pega todos os elementos do herói 1. Espada flamejante, escudo de esmeralda, fúria do dragão. Aí, como é um laço, ele entra de novo no laço, e aí ele vai pegar o nosso herói, que o 0 virou 1, agora o 1 vira o 2 por causa do mais 1 aqui. Vocês entenderam isso, né? E aí ele vai lá e percorre os elementos dele, e aí ele pega pra gente, ó. Então, nosso herói 2, ele tem magia arcana, invocação sombria e explosão de gelo, que é o que a gente passou aqui. Então, assim, a gente trabalha com array bidimensional. Mas, para nossa aula ser completa, a gente já vai aproveitar nela e vamos falar sobre arrays multidimensionais. E aí a gente vai entrar no segunda parte da nossa aula, por assim dizer. E para a gente estar aplicando dentro de um array multidimensional, a gente poderia fazer um inventário para esse jogo aqui. Vamos organizar como se esse sisteminha aqui do nosso jogo, a gente fosse fazer um inventário um pouco mais avançado, que a gente pudesse estar categorizando os itens dentro de cada personagem. Ou seja, cada personagem vai ter seus itens de ataque, seus itens de defesa, seus consumos, que poderiam ser medicações, para eles retornarem mais life, coisas do tipo. Para isso, ficaria mais interessante para a gente estar fazendo um array multidimensional.
Então, vamos começar a criar ele aqui embaixo. Let inventário. Pode criar um objeto aqui dentro. Vamos colocar um name para esse personagem. E vamos chamar ele de Hermanoteu na Terra de Godard. Quem pegou a referência, pegou. Tá. E aí, lembra que eu falei que a gente ia querer ter os ataques, defesas e os consumos, né? Então vamos passar aqui um itens, que vai ser um objeto. A gente pode passar aqui, ó, o ataque. E a gente pode passar um array. A gente pode passar, por exemplo, espada flamejante, como a gente tinha passado lá antes. A gente pode passar um machado duplo. Beleza, vou colocar só dois para facilitar a nossa vida aqui. Vamos colocar uma defesa para ele. Vai ser um array também. Pode ser um escudo de ferro e uma armadura de couro. E a gente passa o nosso consumo, né, que seria ele poder tomar alguma coisa, adquirir alguma coisa para estar dando uma repaginada aí. A gente passa aqui. A gente pode passar aqui uma poção de vida e uma aumento de life. Aumento de vida, vai. Então, em um, ele ganha uma vida nova mesmo, ele ganha mais uma vida no jogo, e aqui ele só aumenta o life dele lá. Beleza? Então, a gente criou aí o nosso primeiro personagem. A gente pode botar uma vírgula aqui, copiar esse objeto, criar o nosso segundo personagem. E se você pegou a referência da zoeira, vamos colocar aqui o Mago de Godard. Aí a gente coloca aqui um cajado arcano para ele. E um Tomos místico, vai. Pode colocar um manto encantado para ele. E uma barreira mágica, já que ele é um mago. E aqui a gente pode colocar um elixir supremo e um cristal que dá mais energia para ele também. Agora nós temos eles criados aí. Perceba a diferença. Ficou um pouco mais complexo, porque agora a gente está falando de um array multidimensional. Vamos seguindo aqui, e aí depois eu dou uma explicação mais abrangente. Então, para a gente estar acessando itens específicos, a gente pode passar aqui um console log, e aí a gente pode passar aqui item de ataque do Hermanoteu. Aí a gente pode pegar aqui, pegar o nosso inventory, vamos copiar ele, e aqui começa como a gente faz para estar acessando um array multidimensional. Se eu passo 0, né, dentro do inventory, a gente já está pegando ali o nosso querido Hermanoteu. A escrita aqui foi mais para ficar mais fácil na visualização lá no terminal. Uma vez que eu entrei dentro do Hermanoteu, ó, eu tenho o nome e os itens, como ele já trouxe aqui para a gente. Tá? Então vamos pegar os itens, e da mesma forma eu poderia fazer aqui também, ó, para que fique mais didático ainda. Vamos lá. Ponto. 0. Ponto name. Agora eu tenho ali o Hermanoteu. E agora aqui a gente vai pegar ali. O que, que ele está reclamando? Porque dentro de itens eu tenho que pegar alguma coisa. Se eu pegar aqui o ataque, passar o índice 0, a gente está pegando aqui, ó, espada flamejante. Vamos ver se deu certo o nosso rolê aqui. Vamos dar um clear. Vamos rodar novamente. Então a gente entrou aqui, ó, item de ataque do Hermanoteu, espada flamejante, que é o índice 0. Da mesma forma, a gente pode copiar aqui e colar e pegar, lembrando que o array começa a contar do 0, tá, galera? Não, nunca se esqueçam disso. Se o 0 era o Hermanoteu, quando eu passei o 1 ali no outro console log, a gente está pegando o Mago de Godard, tá? Então agora eu passei ali o 1, e aí a gente pode pegar aqui dentro do inventário a defesa número 1 dele. Pode ser, ao invés de a gente pegar o ataque, já que a gente pegou ali o ataque, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode entrar aqui, passar o 1, 0 é o ataque, 1 é a defesa, tá? Então agora eu estou pegando a defesa, e da defesa
eu quero, deixa eu só pegar ela aqui, ó, itens, ponto, defense, né, que é a defesa, e das duas defesas dele, eu quero a barreira mágica, então eu vou passar o número 1. Se a gente salvar aqui e a gente rodar, agora a gente tem aqui, ó, faltou trocar aqui para defesa. Vamos rodar de novo. Então a gente tem agora o item de ataque do número 0, que é o Hermanoteu, e o índice de ataque dele do índice 0, a espada flamejante. E aqui a gente tem o nosso índice 1, que é o Mago de Godard, como ele pegou o nome dele aqui, e a defesa número 1 dele, 0, 1, então é barreira mágica. E da mesma maneira que a gente percorreu um array bidimensional, a gente pode percorrer um array multidimensional. Então, vamos vir aqui fazer um laço. Vamos fazer aqui um for, pode passar aqui, ó, let hero of inventory. Está pegando daqui agora, tá? E aí, a gente pode passar aqui um console log. E a gente pode passar aqui um barra N para ter uma quebra de linha. Inventário de pegar o hero.name, tá? Agora que a gente já pegou o nome do nosso personagem, a gente pode vir aqui fazer outro laço. Passar aqui um let. Vamos criar aqui uma categoria para ele. Em hero.que? Itens, já que a gente já tem o nome dele. E agora, a gente pode vir aqui, pegar aqui o nosso category. E aí a gente pega o nosso hero.items, para a gente pegar todos. E a gente passa um array e passa o nosso category. A gente faz um join. E aí a gente passa uma vírgula e um espaço para estar separando as coisas. E é só isso que a gente precisa para estar fazendo aí. Vamos vir aqui e rodar. Vamos só dar um clear antes. Eu coloquei aqui sem querer, por isso que ele está quebrando ali. Deixa eu só ajeitar aqui. E agora eu fiquei com uma a mais. É só isso que ele quebrou ali. Vamos rodar aqui agora. Está escrito errado. Aqui, ó, como vocês viram aqui. Vamos rodar de novo. Agora sim, ó, a gente colocou aquele barra N, né? Então ele fez a quebra de linha, ó, separando aqui essa segunda etapa pra gente. Inseriu a barra N aqui e aqui. Fez as quebras de linha pra gente. Estou falando dessa barra N aqui. E ele foi lá e entrou, olha, inventário de, e pegou do índice 0 o Hermanoteu. Beleza? E aí depois, ele entrou aqui e pegou todos os índices pertencentes ao Hermanoteu, que seria ataque, a defesa e o consumo. Como é um laço, e ele não era o último item do array, ele entrou para pegar o próximo. Daí ele foi e bateu aqui. Mago de Godard. Pegou o nome pra gente. Mago de Godard. E jogou aqui. Lembrando, né, que o laço ele vai percorrer quantos índices estiverem dentro do array. Seja ele um array simples, um array bidimensional, multidimensional. E aí ele pegou todos os índices, que seria o ataque, a defesa e o consumo do Mago de Godard, e trouxe aqui para a gente. Então é assim que a gente faz quando a gente está trabalhando com arrays bidimensionais e multidimensionais. Agora a gente já avançou bastante nesse tema de arrays até esse momento do curso. Antes da gente estar concluindo aqui, só recapitulando, a gente teve ali um inventário bem mais organizado. A gente foi a cada etapa dessa aula construindo as coisas para que elas ficassem mais organizadas. E a gente teve agora nossa conclusão aqui com a array multidimensional, que tem objetos para estruturar os dados de forma mais eficiente para a gente. Então, vocês aprenderam hoje nessa aula aí como que a gente organiza um sistema de inventário categorizado ali por personagens e tipos de itens, que foi o nosso último exemplo. A gente viu como que a gente faz para estar acessando isso de forma específica e como que a gente percorre um array multidimensional dinamicamente, foi essa segunda etapa, e você viu como que a gente faz isso também no array bidimensional. Então esse conceito
ele pode ser expandido para qualquer tipo de aplicação e de organização de dados que você for trabalhar de hoje em diante. Então, eu vou deixar aqui um desafio para vocês, tá? Criar um novo personagem aí dentro desse inventário, adicionar itens para ele e depois tentar recriar isso com uma outra, aplicando a mesma lógica, mas com outro exemplo para vocês estarem praticando. Você chegou até o final desse vídeo e não deixou um like, se inscreveu no canal e mandou uma mensagem, valeu Code Crux, eu não sei o que você anda fazendo da sua vida. Nos vemos numa próxima aula.